Olá, sejam novamente bem-vindos a mais uma aula da nossa trilha de conhecimento, análise de dados e Excel. Nesta aula, iremos mergulhar nesse fascinante mundo da análise de dados. Iremos iniciar então um curso totalmente prático a partir de agora. Nesse momento, iremos aprender a modelar, organizar os dados, a arquitetura dos dados é muito importante para esse processo. Então, nesta aula, iremos trabalhar com todos os conceitos básicos que você precisa de saber. Para trabalhar com Excel, para trabalhar com análise de dados e até mesmo trabalhar com Power BI. Essa aula serve para qualquer uma dessas áreas. Fica aí e vamos então começar a nossa aula e desvendar esse grande conceito. A modelagem de dados, eu gosto muito de dizer que eu comparo ela muito com a construção de uma casa. Se eu não tiver uma boa fundação, ou seja, se a minha casa não tiver uma boa estrutura, eu não consigo ter uma parede sólida. Essa parede com certeza vai afundar, vai cair, a casa vai começar a ter rachadura, eu vou começar a ter problemas no futuro. Então, quando nós estamos falando de dados, nós temos que ter uma base muito bem feita, saber exatamente o que a gente quer. Então, por isso que eu costumo trazer muito a estrutura de uma casa, né? A arquitetura de dados, né? Que nós estamos falando aqui da parte de modelagem de dados, é comparada com a construção de uma casa devido a essa modelagem inicial. Vamos compreender então alguns processos. Nós temos aqui dois tipos de modelagem, a transacional e a analítica, tá? Nós iremos trabalhar mais com a analítica. Nós já tivemos uma aula de Data Warehouse, caso você não tenha assistido essa aula, nós temos lá uma aula lá no nosso canal, acho que é a aula 8, que é a área de Data Warehouse, o que é um Data Warehouse. Vamos pensar então no modelo transacional, ou seja, onde as transações do meu comércio, da minha indústria, da minha empresa ocorrem. Normalmente o modelo transacional ele está contido num sistema ERP, num sistema de PDV, que é aquele sisteminha de venda, né? Que tem até uma foto aqui, uma imagem, né? Aquele que você vai no supermercado e vai lá e efetua a compra, ali você tem um sisteminha de PDV. O ERP é aquele ERP que você utiliza, SAP, TOTOS e outros mais, né? Que você tem na empresa. Nesse sistema eu consigo incluir dados, acessar dados, alterar dados ou excluir dados, tá? Então esse é um tipo de modelo transacional. Nesse caso aqui, nós temos um modelo analítico, ou a modelagem analítica. Eu carrego dados e acesso dados. Normalmente, o modelo analítico está relacionado a um Data Warehouse, que é a casa de dados, né, o armazém de dados, né? Os sistemas analíticos eles estão voltados mais para operação de consulta, análise e geração de relatórios. Relatórios, dashboards, entre outros. É esse o sistema que nós vamos nos preocupar a partir de agora. Ok? Mas vamos compreender alguns conceitos para que a gente possa sair desse treinamento compreendendo o que é a modelagem de dados. Vamos lá. Mesmo para você que não é da área de análise e desenvolvimento de sistema, hoje os dados eles estão sendo assim inseridos no mercado em todos os setores. Então, todos os setores, todas as profissões necessitam conhecer a área de dados e compreender como trabalhar com os dados. Que seja no Excel, que seja no Power BI, que seja em grandes ferramentas de ETL, você tem que compreender esse conceito. O modelo conceitual é utilizado quando você inicia a regra do negócio. Cada negócio tem uma regra, falo muito disso. Então você tem que compreender a regra do seu negócio para que você possa desenvolver esse modelo conceitual. Vou colocar aqui algumas ideias, né? Então, vamos pensar que eu tenho um cliente na minha empresa. Então, eu tenho um cliente que efetua uma compra, ok? Então, um cliente vai lá e efetua uma compra. Então, eu já sei que eu vou ter que ter uma base de dados de cliente e uma base de dados que armazena essa compra. Eu tenho um aluno numa escola que cursa uma disciplina, ok? Tem um cliente que aluga um carro, um sistema de locadora de carro, de locação de carro. Então tá, um cliente aluga carro. Essa é uma representação gráfica do modelo conceitual. É aqui que eu inicio a base de construção do meu modelo conceitual. Então isso é um modelo conceitual. Vamos conhecer agora, em cima do modelo conceitual,
a regra de relacionamento e cardinalidade. Nem sempre iremos trabalhar com essa área de relacionamento, mas temos que aprender a relacionar os dados para muitas vezes trabalhar no Excel e no Power BI e gerar relatórios que tenham alguma relevância com as nossas perguntas. Então vamos lá. Novamente voltando aqui no cliente, né, lá no finalzinho, um cliente ou diversos clientes compra diversos produtos. Tá certo isso? Um cliente não pode comprar um produto? Depende da regra de negócio. Eu já vim aqui para baixo para que você compreenda que conforme a sua regra de negócio, será o seu modelo. O seu modelo será construído conforme a sua regra de negócio. Vamos então começar aqui que nós temos o relacionamento e a cardinalidade, nós temos esses 4 tipos. Um funcionário de uma empresa gerencia um cliente. Então vamos pensar que um funcionário de uma operadora de telefone, ele faz todo o gerenciamento ali daquele cliente, né? Todo o atendimento daquele cliente. Então um funcionário gerencia apenas aquele cliente e aquele cliente é gerenciado apenas por aquele funcionário. Então nós sabemos que nós temos um funcionário gerenciando um cliente. É um relacionamento 1 para 1. Mas um cliente está sendo gerenciado por um funcionário. Essa é a regra do meu negócio, certo? Um vendedor atende diversos clientes. Uma loja de calçado, um vendedor pode atender diversos clientes, mas aquele cliente está sendo atendido por um vendedor, ok? Então, por isso que eu tenho que verificar a pergunta, como eu faço essa pergunta. Então, um vendedor atende diversos clientes no dia do trabalho dele. Mas um cliente, aquele cliente em específico, não são todos os clientes, aquele cliente, você, está sendo atendido por apenas um vendedor. Mesmo que tenha 2 vendedores te atendendo, na hora que você for no caixa, você vai ter a fichinha apenas daquele vendedor. Então é nesse modelo que eu tenho que pensar, é a minha regra de negócio. Um funcionário está em um departamento. Não, diversos funcionários estão alocados em um departamento. Um departamento, aquele departamento RH ou financeiro, possui ou contém diversos funcionários. Então percebe que o N é dessa forma que eu construo a minha cardinalidade. Isso é muito importante, gente. No Power BI, no Excel, na análise de dados, eu tenho que compreender isso daqui, tá? É bem simples, basta você saber fazer as perguntas corretas, tá? Teremos depois uma prática nas próximas aulas. O que é um atributo? Então eu já sei o que é cardinalidade, agora eu tenho que entender o que é um atributo. Um atributo é nada mais do que dentro de uma tabela. Eu tenho a tabela que guarda os alunos. Então eu tenho a tabela que armazena os dados do aluno. Eu tenho a tabela que armazena os dados da disciplina. Então nós chamamos de atributo como características específicas de uma entidade. Quem que é a entidade? A tabela. Entidade é a tabela disciplina, a tabela aluno. Cada um desses é uma entidade, ok? E aí, nós podemos falar que na entidade aluno, nós temos o atributo código de matrícula, nome, endereço, fone e data de nascimento. Muitas pessoas dizem que isso daqui é o quê? Isso daqui é aquela cabeçalho lá no Excel, né? Qual que é o cabeçalho dos dados, né? Nome, endereço, telefone. Então esse aqui no Excel é o nosso famoso cabeçalho, né? De dados. Então aqui nós chamamos na área de modelagem de dados de atributos. É um atributo que é dado, nome, nós vamos ter diversos nomes inseridos aqui, endereço, diversos endereços e assim por diante. Então, temos aqui a entidade e temos os atributos. Pronto, já compreendemos mais um conceito. Agora eu vou passar aqui uma base rápida da representação dos atributos. Lembra, atributo não é nome, não é telefone, não é endereço, não é aquele cabeçalho que a gente costuma falar lá no Excel. Então tá, tem a tabela aluno, ok? E a tabela aluno possui o atributo nome, possui o atributo fone e possui o atributo endereço. Olha que legal, atributo simples. Normalmente a pessoa possui um nome só. Então ela vai ser ou estar naquele meu banco de dados, naquela minha base de dados apenas com um nome. O atributo multivalorado
tá? Ela pode ser definida como diversos telefones, diversos valores. Eu posso possuir mais de um telefone, eu posso ter 1, 2, 3, 4 telefones, né? Hoje nós temos o celular aí que tem até lugar para 2 chips, né? E o atributo composto, endereço. Endereço é um atributo composto. Eu tenho rua, eu tenho bairro, eu tenho cidade, eu tenho CEP. Então, isso é um atributo composto. Básico, bem simples de compreender. Esse é um modelo lógico. Nós vamos criar na próxima aula um modelo lógico já com uma planilhinha do Excel para que vocês compreendam, tá? Nós chamamos de chave primária. Ó, nesse modelo aqui nós definimos, além das entidade tabela, ok? Ó, tabela cidade. Então a tabela cidade possui cidade, estado e população, ok? Então nós temos nessa nossa entidade cidade, ou tabela cidade, os atributos cidade, estado e população, certo? E nós temos aqui um relacionamento entre elas. Só que nesse momento, para que eu relacione cidade Santa Inês e criar uma chave primária, que nós vamos entender melhor o que é uma chave primária, tá? Definir esse campo como chave primária, nesse momento, fica complicado. Por quê? Eu tenho Santa Inês na Bahia e eu tenho Santa Inês no Maranhão. Eu não posso definir uma chave primária, porque quando a gente fala chave primária, ela tem que ter apenas um valor. Ela tem que ser única. A chave primária em uma tabela ou uma entidade, tá vendo que eu tenho uma chavinha aqui, ó, ela tem que ser única. Cidade é única? Não. Cidade não é única. Por quê? Santa Inês eu tenho na Bahia, como eu disse, e Santa Inês eu tenho no Maranhão. Então eu não posso definir Santa Inês como uma chave primária. Aí eu vou falar, mas vou voltar a falar em chave primária? Vou, calma que nós vamos explicar melhor. Agora eu vou falar um pouco da chave estrangeira. A primária é aquela que tem que ter um valor único. A chave estrangeira, vamos pensar naquela tabelinha lá que nós falamos que um aluno, vamos lá, que um aluno cursa uma disciplina. Ou um aluno pode cursar diversas disciplinas. Então, 1 para N, para muitas disciplinas, certo? Um aluno pode cursar matemática, física, português, diversas disciplinas. Mas a disciplina de matemática específica daquele aluno, ela está para aquele aluno, porque senão a nota vai ser para outro. Então, aquele aluno cursa a disciplina matemática. Então, eu criei aqui uma tabelinha que é aluno, nossa entidade, e nosso atributo, código aluno, nome do aluno. Pronto. Criei uma outra tabela, disciplina, sendo a nossa chave primária código disciplina, nesse caso código aluno, é um valor único, cada aluno vai ter o seu código, se um for 1, o outro vai ser 2, o outro não vai repetir. Código disciplina, cada aluno vai ter um código, cada disciplina vai ter um código, também não vai repetir. Nome da disciplina, e essa outra chave é uma chave estrangeira, porque ela está vindo dessa tabela, ó. Porque aqui nessa parte disciplina, nós não temos o N aqui, um aluno não pode cursar N disciplinas, então eu vou trazer a chave primária dessa minha tabela para essa tabela aqui. Pô, professor, não entendi nada. Calma, iremos ter a próxima parte um exemplo prático disso. Aqui é para que vocês compreendam a parte teórica, ok? Tem uma outra relação aqui, ó, um para muitos. Essa também é um para muitos, né? Mas eu estou falando de chave estrangeira. Agora nós temos aqui uma relação um para muitos, que é um aluno cursa N disciplinas, o que eu acabei de explicar. Código, nome, endereço, fone e data de nascimento. O código do aluno é a chave primária. O código da disciplina é a chave primária, porque é um valor único. A chave estrangeira aqui, ela está vindo da onde? Aqui, ela aqui, ó. FK, Foreign Key, ela está vindo da tabela alunos. Ok. Pessoal, só para terminar, isso daqui é só para que vocês conheçam os termos, para que vocês compreendam de uma forma bem simples o que é uma chave primária, o que é uma chave estrangeira que vem de outra tabela, o que é um atributo, o que é uma entidade e assim por diante.
Na parte 2, agora nós iremos ter uma prática e aí nós vamos verificar em tabelas do Excel, que fica de uma forma bem visível, tá? Como nós vamos entender e compreender todo esse conceito que nós visualizamos aqui. Muito obrigado e até a próxima aula.